Tinha falado aqui comigo ontem. Falou, filho, essa mensagem você vai ter que falar ela amanhã no culto, porque eu quero falar com a minha igreja. E nisso eu até falei com o nosso irmão Guilherme Rodrigues. Falei, olha, Deus falou que eu tenho que pregar essa mensagem de novo amanhã, né? Porém, alguns detalhes que eu não consegui falar ontem, vamos estar falando hoje no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Diz assim. E para confirmar, né, as crianças falaram sobre fé. Falei, olha Deus, as crianças falaram sobre fé. Então a epígrafe, que é o título, fala a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. E o versículo de número 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem. No 3 você repete, 1, 2, 3. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Só os homens, 1, 2, 3. Os meninos estão aí? Amém. Os homens, 1, 2, 3. É a vida, viu? É o que vai acontecer agora. As meninas, 1, 2, 3. Os meninos não almoçaram hoje. Amém? Podei-vos assentar, amados. Meus irmãos, eu queria muita atenção da tua parte, que eu vou dizer algo aqui que eu queria que você entendesse. Antes de entender, abrisse o teu entendimento para que você possa entender e absorver o que ora vamos estar exaurindo, né, deste versículo do qual eu li, e depois vamos estar nos contextos para que possamos entender o texto que nos fala sobre a fé. A fé, ela é algo sobrenatural. A fé é algo que nos move, a fé é algo que nos coloca de pé, a fé é algo que faz a gente acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Tem coisas que mesmo sem a gente ter dinheiro ou R$1 no bolso, a gente acredita que vai acontecer por intermédio da fé. Mas temos que entender, agora que eu começo a me aprofundar em que você me emprestasse o teu coração para me te explicar, que aqui você vai ouvir a palavra rema revelada da parte de Deus, que quando aqui o autor aos Hebreus, quando eu falo autor aos Hebreus, é porque o livro dos Hebreus não está escrito quem é que escreveu esse livro. Alguns historiadores falam até que foi uma mulher. Alguns falam que foram homens. Então eu não posso aqui com exatidão, ao longo da vida que eu estudei até aqui, dizer que foi um homem ou que foi uma mulher. Mas algo eu posso vos dizer com certeza: independentemente de quem escreveu, a inspiração foi vinda do Espírito Santo de Deus. Porque o povo hebreu, eles eram um povo que tinha tanta fé, mesmo no tempo de Faraó, na época de José no Egito, mesmo na época de Moisés, mesmo nos tempos daquele Egito,
aonde o povo estava aprisionado, mesmo no tempo de Ramsés, que também foi um rei do Egito e um rei muito ruim. Mesmo nesse tempo, o povo hebreu tinha tanta fé, tanta fé, tanta fé, que aqui no Novo Testamento deu-se um livro contando a história desses homens e mulheres de fé. E aqui aonde eu quero me ater, no versículo de número 1 do capítulo de número 11, aqui nós temos a galeria dos heróis da fé. Aqueles que passaram por momentos de privações, dificuldades, mas perderam tudo, e às vezes até todos, mas sempre restava neles a fé. E aqui quando o versículo de número 1 nos fala, fazendo aqui uma extração para te explicar do versículo que diz que, ora, a fé é o firme fundamento. Observe que quando fala que a fé é o firme fundamento, aqui está dizendo o autor aos Hebreus, dizendo que a fé, ela é firme. Quando fala de firmeza, fala de coisa resistente. Quando fala de firmeza, fala-se de estrutura. Quando se fala de estrutura, fala de profundidade. Quando se fala de profundidade, fala de raiz, aonde o vento balança, 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 enverga, mas não quebra. Por quê? Porque tem substância, tem raiz, tem profundidade, tem firmeza, tem alicerce. Isso é a fé. Então, quando ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, observe que quando se fala em fé, também quando se fala em espera, aqui também está dizendo que a verdadeira fé, ela produz em nós paciência para poder esperar o cumprimento da promessa que vem da parte de Deus. Obrigado. Então, primeiro eu estou aqui vos aplicando e vos exemplificando e mostrando aos irmãos os fundamentos da fé, para que daqui a pouco a gente começar a entender aonde está a nossa fé e o que está sendo gerado em nós por intermédio da fé. E observe que, continuando aqui, nós temos que entender, primeiro ponto, que não existe várias fé. Ei, olha para mim para você entender. Não existe a minha fé, a fé de vocês, a tua, a dela, a dele, a dele. Não existe várias fé. O que existe é uma só fé. Eu vou repetir para aplicar e explicar. Não existe a minha e a tua e a deles e as vossas fé. O que existe é uma só fé. Por quê, pastor? Contextualizando isso, você já viu que cada um hoje quer ter a tua fé. E não existe várias fé, só existe uma fé. Como que o Senhor me prova que existe uma só fé? É fácil. A fé não vem de vós, a fé não vem de mim, a fé vem dele. Opa, aqui eu já vos mostrei que existe só uma fé, porque a fé não vem de ti, a fé não nasce em você, a fé vem dele, porque a Bíblia diz que ele é o autor da nossa fé, então a fé vem dele. Por isso que não existe várias fé, existe uma só fé. E quando aqui o texto está explicando que existe somente uma só fé, aqui está dizendo que a fé vem dele. Aqui eu estou explicando que a fé não é minha, a fé não é sua, a fé não é nossa, a fé é dele, porque ele é o autor. Envia em nós a fé trabalha em nós pelo Espírito Santo e ele é o consumador, o receptor da nossa fé, que a gente chama de nossa, mas vem dele, passa por nós, a gente devolve para ele.
entendeu até aqui que a fé não é minha, não é sua. Porque se você entendeu isso aqui, você vai entender agora o que eu vou te explicar. Sabe por que você creu, obteve fé para entrar naquela porta e não entrou? Sabe por que você olhou aquela bênção, chegou a tocar nela pela fé, mas não encostou nela aqui no normal, no natural? Sabe por que muitas coisas na tua vida você acreditou que iria de acontecer e não aconteceu? É porque você usou a tua fé. E a tua fé está entrelaçada com aquilo que o teu olho viu. Porque a verdadeira fé é aquela que você não vê. É que você leu o versículo, mas não meditou nele. Que o versículo de número 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Porque se você precisar ver para depois crer, não é fé. A fé é não ver e crer, isso é fé. Eu estou te explicando algo que talvez ninguém nunca te explicou na vida. Então é por isso que você não conseguiu aquela bênção. É por isso que você não conseguiu aquela promoção, aquela vitória, aquela exaltação, aquele negócio legal, bacana que você falou. Eu vou conseguir porque não foi a fé dele, foi a tua fé. E a tua fé está entrelaçada com teus olhos. Ter fé quando você vê uma porta aberta é muito fácil. É uma fé sua. Porque a verdadeira fé não é minha e nem tua. A verdadeira fé vem dele. A verdadeira fé vem dele. Então, pastor, a verdadeira fé é aquela que primeiro os meus olhos não viram e eu tenho que crer. Isso, essa é a fé. Vamos lá, deixa eu aplicar mais. Alguém está vendo Deus aqui nessa noite? Está vendo Jesus aí? Está vendo Jesus aí no cantinho? Está vendo? Aonde? Mostra que a gente quer ver também. Eu sou puro, eu gosto de acreditar nas crianças. Você está vendo por intermédio de quê? Pela oração. Vamos lá, eu vou chegar aí, viu? Eu vou chegar aí. Eu vou aproveitar o que você me falou para me poder pregar, tá? Você já vai entender já. Eu não jogo fora nada. Eu aproveito tudo quando eu estou pregando. Nós vamos chegar lá, perfeito. Mas os adultos estão vendo Jesus aqui? Mas vocês creem que ele está aqui? Por intermédio da... Essa é a verdadeira fé. É aquilo que você não vê, mas crê. Porque se você precisar de ver para você crer, você nunca vai crer. Quem é casado diz amém. Alguém falou, marido, alguém falou, esposa, que o seu cônjuge te traiu. Aí você acredita na pessoa que contou. Mas quando a pessoa que você ama fala, não, eu não fiz. Aí se você precisar de provas para você acreditar, é porque antes, quando falou, você não acreditou. Porque você primeiro precisou ver para depois você crer. E aqui eu tive que exemplificar usando assim para você entender que a fé é você não ver e crer. Porque se você vê para depois crer, não é fé. É os seus olhos que estão olhando e desejando algo que você acha que é fé, mas não é fé. Agora eu vou aprofundar um pouco mais. Se expulsa demônio da vida das pessoas ou da nossa vida através da mentira. Quem te ensinou errado. Não se expulsa demônio através da fé. Por quê, pastor? Olha para mim. É a Bíblia se interpretando. Para você entender a Bíblia, não tem que entrar no Google. Você tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Agora eu vou interpretar o que eu acabei de falar, que não é pela própria Bíblia. A Bíblia diz
que Paulo, escrevendo a carta aos irmãos da igreja de Roma, ele escreve assim dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra o dia mau, porque na verdade, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, demônios espirituais que habitam nas regiões celestiais. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, calçai-os a sandália do evangelho da paz, cingi os vossos lombos com o cinto da verdade, pegai sobre a tua vida para proteger o teu peito a couraça da justiça, colocai sobre a tua mão o escudo da fé, e também pegai sobre a tua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha para mim, não lê Bíblia não, olha para mim. Escudo é instrumento de defesa ou de ataque? E Paulo está dizendo que o escudo da fé. Observe que você está perdendo luta porque você está atacando, se defendendo. Porque fé não é para atacar, é para se defender. Porque Paulo está dizendo que é o escudo da fé. E escudo é ferramenta de defesa. É por isso que você perdeu aquela guerra, porque você atacou. Eu vou expulsar aquele demônio através da fé. Aquele dia foi ele que te expulsou. Eu vou vencer essa guerra por intermédio da fé. Naquele dia a guerra te venceu. Eu vou conquistar essa bênção por intermédio da fé. Você não conquistou a bênção. Porque fé, quando Paulo está dizendo escudo da fé, é instrumento de defesa, não é de ataque. Pastor, então como é que eu consigo expulsar os demônios? É aí que eu vou usar o que a Manu disse, para você entender que tem um detalhe. Eu disse que a fé não é minha nem é sua, é de Deus. E essa fé, ela é gerada em nós pelo Espírito. Espírito, ele é santo ou não é santo? Ele é. Para essa fé sendo gerada em ti pelo Espírito Santo, você tem que ter uma vida santa. É por isso que Lorena, joga na tela, porque tem gente me olhando com cara de dúvida. Mateus 17, versículo de número 16. E quando você joga lá, olha para mim que eu te explico. Os discípulos de Jesus estavam expulsando o demônio por intermédio da fé de um homem lunático. O demônio saiu porque eles usaram a fé. Por quê? É aí que está o detalhe. Eles estão ali usando a fé. E Jesus está onde? Está lá no monte. Por que não se expulsa demônio usando a fé? Expulsa-se demônio primeiro se santificando. Jejum, oração, busca do poder de Deus. Porque os discípulos aqui estavam usando a fé e Jesus não estava ali. Jesus estava no monte, buscando a face de Deus, ao ponto dele ser transfigurado. Para expulsar alguma coisa da tua vida não é a fé. Fé é instrumento de defesa. Você tem que ter, primeiro, consagração, jejum, oração para gerar santificação, para que o Espírito Santo desça em alguém que está vivendo uma vida santa, para gerar a verdadeira fé. Então quer dizer que eu posso viver uma vida de qualquer jeito aí e posso expulsar um demônio porque eu tenho fé? Que expulsa demônio não é a fé, é a santificação, é o jejum, é a oração. Eu falei, agora vamos para a Bíblia. Mateus 17, 16 diz, o epígrafe fala sobre a cura de um lunático. Esse lunático aqui é um homem endemoniado. E o versículo 16 diz, e trouxe aos discípulos e não puderam curá-lo. Em outras traduções, não puderam expulsá-lo. Aí o versículo 18, joga na tela, 18. Aí, e repreendeu Jesus o demônio. Observe que é demônio. Aí é Jesus dizendo, repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos
nos expulsar aquele demônio. Aí eu tenho que explicar isso aqui. Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Pastor, mas a fé tem que ter tamanho para poder expulsar demônio? Não. Quando Jesus está dizendo no original pequena fé, está dizendo a fé deles, não a fé de Jesus. Eles queriam expulsar no nome de Deus, de Cristo, mas com aquilo que eles estavam olhando, porque eles estavam imitando Jesus, mas não passaram pelo processo da santificação que Jesus passou. Aí vamos lá. E aí o 21 diz: mas esta casta de demônios, por isso que eu disse que não é com a fé. O versículo 21 vai responder que eu disse, não é com a fé, é com jejum e orar. Aí Jesus diz no 21: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Hoje você vai aprender a usar de uma maneira certa a fé, porque você está usando a fé para atacar, a fé para se defender. Quem tem promessa de Deus, use a fé, porque Satanás sabe que você tem promessa. Então não use a fé para você ir atacar as malignidades contra você, que vai impedir a tua promessa do qual Deus fez para ti. Você tem que usar a fé para você se proteger do contra-ataque do mal que quer impedir você de continuar de pé e prosseguir em direção àquilo que Deus preparou para ti. Então entendemos aqui que a fé, ela não é um instrumento de ataque, ela é de defesa. Pastor, e qual que é o instrumento de ataque? Palavra de Deus, que Paulo diz que é a espada do Espírito. Palavra de Deus. Porque não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse se eu não tiver intimidade com o autor dela, que é o Espírito Santo de Deus. Então, para que isso tudo seja gerado em mim, para que eu possa ter esse entendimento do qual Deus está nos falando, eu tenho que viver uma vida de consagração, oração, jejum, para que isso possa gerar a santificação. Ao ponto de Satanás dizer: não vou chegar nem perto dele não, porque ele está santificado, ela está santificada. Eles aprenderam no domingo lá no culto da família que antes de ter fé, primeiro tem que ter uma vida santa, reta, sem mentira, santificada diante de Deus. Porque fé todo mundo tem. E como eu disse a princípio, cada um tem a sua fé, mas para obter uma fé só, que é a única que existe, que é a do nosso Deus, que vem pelo intermédio do Espírito Santo, eu tenho que ter uma vida santa. Quem mente vai conseguir produzir fé? Não vai, porque o Espírito Santo, que é o produtor da fé, é santo. Quem vive uma vida errada, uma coisa dentro da igreja, outra coisa lá fora, vai conseguir produzir fé? Sim, vai produzir a sua fé, mas não a fé do Espírito Santo, não a fé que vem do nosso Deus. E agora, começando a terminar, já que eu consegui te explicar aqui que o escudo da fé, e a fé é uma ferramenta não de ataque, mas de defesa. Então, por favor, nunca mais ataque nada e não parta para cima de nada usando a tua fé como ataque. Usa ela como defesa. É por isso que você viu que você enfrentou aquela situação, depois veio uma retaliação sobre você, porque você usou a fé de maneira errada. O escudo da fé é defesa, não é ataque. O que é ataque é você ter constantemente a palavra de Deus na tua vida. Quando o testemunho de Jeová bater na tua porta, quando o macumbeiro fazer uma macumba para você, é você ter a palavra. A palavra é o sangue de Jesus, tem poder. Eu estou guardado pelo sangue de Jesus. Onde você aprendeu isso? É na palavra. Está escrito na Bíblia que o demônio não pode tocar aqueles que temem ao Senhor. Se ataca usando a palavra, se defende usando a fé. Aí, começando a terminar, a gente tem que entender que quando se fala que a fé, ela vem de Deus e não nossa, a gente tem que a cada dia aprender, antes de dormir, dobrar o joelho e orar,
para que Deus traga sobre a nossa vida a fé. A gente tem que aprender a voltar a jejuar para que Deus traga cada dia a fé. A gente tem que aprender a se separar de coisas, até de pessoas, para viver uma vida de santificação, para que Deus gere sobre a nossa vida a fé. Porque a fé sem as obras, a Bíblia diz que ela é morta. Tem muita gente vivendo de uma fé morta. Tem muita gente vivendo de uma fé morta. O que é fé morta? É você acreditar e depois se decepcionar porque não deu certo aquilo que você acreditou. Quantas pessoas estão cheias de fé? Esse ano de 2023 vai ser um ano espetacular. Eu vou pagar minhas contas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você acreditou na tua fé, que foi o que os seus olhos viram, mas você não se preparou para a verdadeira fé, que é o Senhor Jesus entrar dentro da tua vida. Aí o Senhor Jesus continua dizendo aos discípulos o seguinte: que eles estavam com a sua pequena fé. Que essa pequena fé é tudo o que eles ouviram falar sobre Jesus. Que Jesus salva, que Jesus ressuscita mortos. Jesus estava chamando eles ali para ter uma fé sobrenatural, uma experiência que ninguém teve. E aqui eu termino essa mensagem te explicando os 3 níveis de fé. Existe a fé natural, existe a fé espiritual e existe a fé transcendental. Como, pastor? Vamos para a Bíblia. O que é a fé natural? A fé natural é aquela fé aonde eu expliquei os senhores, que é a fé daquilo que os nossos olhos vê. Você pode ver que você está acreditando em muita coisa que tu está vendo, e isso não está te levando a nada. Você está acreditando em muita coisa que andam te falando. Lembra na época do Covid, tanta coisa você viu e acreditou? Lembra as pessoas que às vezes chegam perto de você, te conta cada coisa e você acredita? Aí não é fé que vem de Deus, é a falsa fé das pessoas que colocam em você. Essa é a fé carnal. Aí existe a fé espiritual, que é aquela que primeiro você tem que orar, jejuar. E observe, se você não mudar os seus hábitos, você nunca vai conseguir isso. Porque tem gente aqui que eu estou falando que talvez não tenha horário para dormir. Como que vai despertar de madrugada para orar? Eu estou falando aqui de gente que fica na internet a noite inteira. Como é que você vai fazer jejum no outro dia? Eu estou falando de gente que só busca Jesus quando o negócio está ruim. Porque se tivesse bom, talvez não estaria nem aqui. Mude os seus hábitos para você experimentar a verdadeira fé. Porque você já viu que a tua fé está tão esquisita que ultimamente você não está crendo muito nem em você. Então nós temos que entender que existe essa fé que eu estou explicando, a natural. Agora existe a fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural, a gente só alcança ela através do jejum, oração e consagração, que gerará dentro de nós um encontro com o Espírito Santo para ter a santificação. Pastor, o que é fé sobrenatural? É você orar e o paralítico andar. É você orar e a pessoa ser curada. É você colocar a mão numa perna e a perna crescer. É você dizer, vai em nome de Jesus, vai dar certo, só me liga amanhã para contar. É Deus te falar coisas, nomes, sem você perguntar a ninguém. Isso é uma fé sobrenatural. Agora permita-me te explicar, já que eu estou falando da galeria dos heróis da fé. Eu falei sobre a fé natural, que é a fé nossa, que é uma fé errada. Eu falei sobre a fé sobrenatural, que temos que buscar em santidade para obter de Deus. Agora eu vou falar da fé transcendental. Está aqui, explícito, que pela fé, versículo de número 4 do capítulo de número 11 de Hebreus, está escrito que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Olha o nível. O 5 diz que pela fé Enoque foi transladado sem
sentir e sem passar pela morte. Me explica isso. Eu estou falando de uma fé transcendental, de algo do sobrenatural. Alguém ir para o céu direto, sem passar pela morte. Vamos lá, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber uma herança, e saiu sem saber aonde é aquele lugar. Isso é fé sobrenatural. Estou no 8. Melhor, isso, 8. É uma fé sobrenatural. O que é fé sobrenatural? Olha que nível lindo. É você ouvir a voz de Deus sem ter dúvidas. Porque hoje está todo mundo dizendo que está ouvindo a voz de Deus. Aí a gente dá uma paradinha, olha a vida das pessoas. Tem nada de Deus. Porque aquilo que é de Deus transparece. Aquilo que é de Deus traz resultado. Esse papo de não, Deus vai entrar com providência nos 45 do segundo tempo. Não, Deus vai me honrar porque isso aí foi para uma honra. Cuidado, você está vivendo de uma fé sua, isso não é fé de Deus. Não. Isso que aconteceu foi para o nome de Deus ser exaltado. Nisso não, foi às vezes para a gente tomar vergonha na cara e mudar posição e mudar de vida. Parar de falar besteira, ser crente de verdade e parar de viver de aparência. A gente tem que entender isso. É feio alguém chegar perto de você e te cobrar. É feio alguém te apontar para o erro teu. É feio. Isso é ridículo. Para alguém que se diz ser crente, isso é ridículo. Que fé é essa? Sai da tua fé, entra na fé dele. Essa mensagem aqui é para te dar sono mesmo. Essa mensagem para você fazer que é mensagem para limpar a tua alma e endireitar a tua vida. Tem demônio dentro da tua casa. Tu está dizendo que tem fé para a vida dos outros. Quero senão você ter fé para a tua vida. Satanás está rodeando dentro do teu lar. E você está dando fé para as pessoas. Tem a verdadeira fé para mudar a tua vida. Tem alguém que está doido para te envergonhar por intermédio de Satanás. Tenha fé para mudar a tua vida. Porque eu só posso pregar se eu tiver vida. Ter fé não é ter talento. Ter fé não é ter dom de cura. Ter fé é você ter transparência diante do céu, diante do inferno e diante da terra. Aí a gente fala para quem está do teu lado isso, esqueça quem está do teu lado. Que testemunho que Jesus pode dar hoje de você? Aonde tem levado você e essa fé? Saia da fé que os seus olhos estão vendo. Entra da fé que só Jesus pode gerar em você. Entra nessa fé. Então, pastor, o senhor está agora me convidando a buscar a verdadeira fé? Sim, a verdadeira fé é buscada primeiro através de jejum, oração, consagração, que gera a santificação. Irmão, não vem com papo. Quem não ora não vai ter fé. Quem não jejua não vai ter fé. Irmão, quem não sabe o que é levantar de madrugada para buscar Deus, não saberá o que é ter fé. Quem não se separa do pecado não vai saber o que é ter fé. Você tem fé por hábito de falar, eu creio, eu tenho fé, eu acredito, vai dar. Aí depois você decepciona com a tua falsa fé. Saia da tua, entra na dele. A dele talvez é mais estreita, é mais difícil que a sua, mas é essa que vai fazer você entrar em portas, ser honrado, honrada, e vai permanecer você de pé. É pela fé. Não é uma fé minha, não é uma fé sua. A fé é de Deus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E o texto diz mais: por Ele, para Ele são todas as coisas. É assim? Porque dele, para Ele, não, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Te explico, contextualizando com fé. Porque dele é a fonte, de onde vem a fé.
Por ele é o processo aonde passa a fé. Para ele são todas as coisas. Destino aonde vai a minha e a sua fé. Alguém aqui aprendeu agora o que é fé? Eu não falei de vitória, eu só falei de fé. Eu não falei outra coisa a não ser de fé. Porque eu estou falando para alguém aqui nessa noite que você já perdeu muita coisa na tua vida. O que falta é você abrir o teu coração e deixar Jesus, que é a verdadeira fé, entrar aí. Eu estou falando para alguém que está acreditando em pessoas. Ei, psiu, olha para mim. Pessoas mentem. Pessoas só aproveitam uma das outras, depois cospe e joga fora. Pessoas iludem outras pessoas. Pessoas são aproveitadoras. Te suga. Às vezes está em amizade contigo por aquilo que você tem. Depois suga tudo, começa a falar mal de você. Para de acreditar em gente, em pessoas. Acredita na Bíblia. Acredita em Deus. Acredita em Cristo. O teu melhor amigo para você acreditar tem nome. É Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Olha quanta gente que você acreditou, que falaram que ia te ajudar, até hoje não te ajudou e nem te ligou. Olha quanta gente que você ajudou e as pessoas te decepcionou. Talvez até da tua casa, parente, da família, próximo. E Deus está dizendo para você: para de acreditar nas pessoas. Para de acreditar no jornal que vai sair amanhã. Para de acreditar na internet. Acredita em Deus, confia em Deus. E quando você exerce isso, você abre o teu coração para Ele depositar uma fé que não é minha e nem sua, mas é dele. Então qual é a palavra, pastor? A palavra é essa. Quando alguém te perguntar: e aí, você vai ou não vai? Eu creio, não em mim, eu creio na fé que vem do meu Deus. Eu creio na fé de Deus que está vindo na minha vida. Porque eu já acreditei até em mim e eu mesmo já me decepcionei. Alguém se identifica? Quantas vezes você então acreditou em você e você se autodecepcionou? Você falou que ia parar de xingar palavrão e a tua família, você continua xingando e humilhando a tua família. Você parou de falar que ia parar de ver besteira na internet. Tu sabe o que eu estou falando. Continua vendo, isso está atrapalhando teu casamento, viu? Você falou que esse ano seria o ano da tua mudança. Olha quantas vezes você caiu. E caiu porque quis. Porque Deus te avisou, Deus te alertou. E quem é dessa igreja aqui só erra se quiser. Porque o pastor daqui traz uma palavra dura, mas é palavra que muda a vida. Porque cheio de blá 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 tem muito lugar por aí. Aqui a doutrina é a da palavra. Se a palavra não mudar a tua vida, nada mais muda. Então a gente não tem que nem que às vezes acreditar em nós mesmos. Porque a nossa mente, ela varia. Cada dia ela está pensando algo bom ou ruim sobre nós mesmos e sobre a vida de todo mundo. Então o que eu tenho que fazer? Me esvaziar de mim para que a fé de Deus desça sobre mim. Se esvazie de você. Eu estou falando com gente aqui que tem promessa de faculdade. Você só crê, mas não entra nela. Por quê? Porque está na tua fé. Entra na fé de Deus. Eu estou falando aqui para gente que tem promessa de casa própria. Está pagando aluguel até hoje, vai continuar pagando até o final do ano. Se você continuar na tua fé, sai da tua, entra na fé dele. Tem gente que já era para ser curado dessa enfermidade, não foi curado por quê? Porque está acreditando em médico, está acreditando em patrão, está acreditando em dinheiro. Para de acreditar na vida, para de acreditar em coisas e pessoas. Acredita em Deus, é dele que provém a minha e a sua fé. Aí, deixa eu te levar para o outro nível para a gente encerrar. Fechar a Bíblia, aqui a gente encerra. Aí, quando você tem uma fé que não é sua, mas ela é de Deus, você passa a viver uma vida melhor. Você passa a viver uma vida diferente das outras pessoas. Como pastor? Aí, quando o autor aos Hebreus está dizendo aqui, no capítulo de número 11, versículo de número 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Quando você exerce esses ensinamentos que ora a Bíblia nos orientou a vos dizer, você começa a experimentar uma fé sobrenatural ao ponto de você viver
diferente das outras pessoas. O primeiro exemplo é qual? Pode estar todo mundo em crise, você está em Cristo. Pode todo mundo falar que não vai dar certo, você não, eu acredito, porque a fé de Deus está em mim, já deu certo. Pode todo mundo desistir de você, mas você está sorrindo por dentro. Por quê? Porque você sabe que Deus não desistiu de você. Você está me entendendo? Quando você chega na fé sobrenatural de Deus, você já não dá mais opinião, você não dá mais importância o que vão dizer as pessoas. Opinião de gente ao meu respeito fede. Tô nem aí. Tô vivendo aqui. Eu não estou vivendo no nível do que falam. Eu não estou vivendo no nível do que acham. Eu não estou vivendo no nível do que contam. Porque é um detalhe. Você querer ter fé também é uma escolha. Escolher ouvir a terra ou ouvir o céu. Tua fé está morta que você está ouvindo a pessoa. Está ouvindo as pessoas. Ouve o céu. E aqui eu prometo encerrar de verdade, te explicando. Quando você vive uma fé sobrenatural, quando o autor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas, se espera a prova daquilo que não se vê. Porque Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ele havia de receber uma herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele só foi pela, não dele, de Deus. Porque a fé sobrenatural faz no momento de crise você, eu sempre digo, mas não posso deixar de dizer, você crer no incrível para ver o invisível, para conquistar o impossível. Se você exercer essa fé bíblica a partir de hoje, você vai conquistar em tempo de crise. Se você exercer essa fé, não sua, mas de Deus, para a tua vida a partir de hoje, você vai comprar o teu sonho, você tem R$1 no bolso. Porque para Deus realizar algo grande na tua vida, Ele não precisa da tua ajuda, nem do teu, nem do meu dinheiro. Ele só precisa de um coração aberto e receba o que Ele tem para dar, a fé. Porque eu estou falando para alguém aqui que nem dinheiro resolve o que você está vivendo. A tua solução é Jesus. É Ele que resolve. Não, ninguém tem poder de resolver. É só Jesus que tem poder de resolver. É só Jesus que tem te confortado para você não fazer besteira. É só Jesus que não tem deixado você tomar decisões erradas, quando as piores você já tomou na tua vida até aqui. Eu estou falando de um Jesus que nesta noite está batendo a porta do teu coração e está dizendo: ei, deixa eu entrar aí dentro do teu coração para você voltar a acreditar em você. Deixa eu entrar dentro do teu coração para você acreditar que dessa vez vai dar certo, e dessa vez você não vai parar, e dessa vez você vai até o fim. Queridos, pode faltar tudo, pode faltar dinheiro, pode faltar portas, pode faltar amigo, pode faltar céu, pode faltar terra, só não pode faltar por intermédio do Pai a fé. Fé. Porque se você não tiver a fé vinda de Cristo para a tua vida, você vai estar morto em pé, não vivendo, só sobrevivendo. Porque viver é outra coisa. Entendeu até aqui? Aplauda o nome do Senhor. Eu não poderia deixar de trazer esta palavra de Deus para as nossas vidas hoje.